E nós vamos começar ouvindo um casal abençoado, é o Zé e a Cláudia. A Cláudia, tá bom? Se o Zé puder ou trazer a Cláudia, tá Zé? Vamos aplaudir bem forte? Aleluia. Você sabe que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Não adianta, você precisa estar preparado. Sabe por quê? Tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem. Mas tu não estava lá na porta? Eu ia falar de lá, mas não. Você sabe que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Todo mundo quer vencer, amém? Mas poucos querem se preparar. Por isso, essa semana, para a gente se preparar, para a gente se fortalecer, porque vai vir bênção que você nem imagina. Porque você está preparado. E as oportunidades, elas aparecem. Vocês sabem que eu fui jogador de futebol. Então, eu não preparei muito bem, não. Senão, eu tinha ido bem mais longe. E olha que eu era um excelente jogador. Entendeu? Eu vejo aí um jogando aí, eu falo, mas tudo bem. Mas você sabe que eu não me preparei em termos de renúncia. Eu não me preparei. E a oportunidade, ela veio. E eu tive na profissão que fica rico do dia para a noite. E não fiquei. Não fiquei. Oportunidade teve. Então, por isso que a preparação, a sorte, é quando a oportunidade, ela se encontra. A preparação se encontra com a oportunidade. Sorte. Amém? Não tem. Então, por isso, hoje, eu procuro me preparar ao máximo e preparar vocês também. Amém? Porque não, de repente, acontece aquela oportunidade que você quer e você não está preparado. E aí? É o que eu digo sempre para os solteiros. Sempre venham bem arrumado, perfumado, bem penteado. Sempre venham sem aliança no dedo, porque quando levantar a mão lá atrás, elas estão vendo, né? Então, você venha sempre preparado. Porque tu não sabe o de repente, que de repente, não é? Naquele culto, você preparado. Sabe que quando eu comecei a namorar a pastora, que eu comecei a chamar a atenção assim dela, eu me orgulho da minha humildade, assim. Você sabe que eu sempre ia para o culto, eu boleiro, né? Eu sempre ia para o culto de agasalho, André. Sempre, agasalho. E um dia Deus falou comigo. Pus baile, tu ia com a melhor roupa, pedia roupa emprestada para ir. Né? Tu ia com o melhor. Agora para minha casa tu vem todo arrebentado. E olha, naquele dia ali, eu pintei o cabelo que eu tinha na época. E fui, meti uma camisa branca de seda, calça marrom, lembro até hoje. Que homem! O bigodão! Olha, cheguei no culto, depois a gente fica sabendo. Cheguei no culto, a pastora falou: esse negão em 1 milhão eu tô feito. E tu vê que Deus é fiel. Deus mandou o negão e nós viemos para a terra do milhão. Amém? Vai. Deus realizou tudo que a pastora quer. Então, esteja preparado. Amém? Se prepare. Um de repente aí, rapaz, de repente Deus ele faz. Zé, tá com a gente quanto tempo? Faz uns quase 5 anos já. 5 anos, né? Isso aí. Você veio primeiro, né? Sim. Né? Aí depois veio até teu irmão. veio teu irmão. Mas ninguém é perfeito, né? Faz parte, né? Faz parte. Assim. E daí, nesses 5 anos, você casou com a Cláudia, né? Vocês contaram testemunho. E ultimamente, ali, a bênção que vocês têm para contar, ali, fique à vontade. Bom, a gente, como a pessoa falou, eu faz 5 anos que estou na igreja. E casei com essa mulher abençoada que Deus me deu. E olha bem, peraí. Agora eu vou entrar. Peraí. Você vê como tem que estar preparado. O dia que a Cláudia deu testemunho,
ela deu testemunho, a gente estava lá em cima. Olha o que tem que estar preparado. A Cláudia deu um testemunho, ela deu até um pouco demais também, né? Ela falou, e ela falou, e o Zé falou para mim, pastor, que testemunho, né? Eu falei, eu vi o testemunho. Eu vi o testemunho. Você veja bem, um testemunho. Amém? Vamos lá. Essa questão do testemunho é verdade. O que aconteceu, isso é verdade. Pô, não deixa mentir. Não vou, né? Vou tirar o tedareta. Mas como o pastor nos chamou para a gente contar um pouco o que está acontecendo, o que Deus está fazendo na nossa vida. Eu digo para vocês, sabe, que a gente fez nosso projeto de vida e a gente tinha colocado, a primeira coisa, se eu não me engano, foi comprar um carro, né? Se eu não me engano. E graças a Deus, a gente foi trabalhando, foi olhando aqui, que a gente, com o nosso coração, a gente quer. Apareceu, parece que foi Deus mesmo. A Cláudia fala, parece que foi Deus. Quando ela viu a postagem lá do carro, ela falou, não, é esse aqui. A gente foi lá e deu certo. E graças a Deus, a gente conseguiu o nosso carro, nosso Celtinha, até o Douglas, que a gente comprou o Douglas, não está aí. O Douglas não está aí. Mas uma benção. Mas estou representante do Douglas. Mas falando na questão, sabe, do que Deus tem feito, sabe, falando um pouco de dívidas e ofertas, sabe, o que Deus tem feito na nossa vida, sabe, é extraordinário, sabe. Eu falo falando por mim, quando eu entrei na igreja, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu não conhecia nada. Aí o pastor, comecei a vir nos cultos, comecei a aprender o que era o dízimo e oferta, e comecei a ver o pessoal, daí eu falei, esse negócio é interessante. Desde a primeira vez que eu comecei a dizimar, eu não parei mais. Nesses 5 anos eu nunca falei. E eu posso falar, sabe, com propriedade, sabe, o que Deus tem feito. Antes de eu me casar com a Cláudia também, já antes do que Deus tem feito na minha vida. Depois que a gente casou também, a gente continuou dizimando, ofertando. E Deus, sabe, tem suprido a gente de uma forma, sabe, sobrenatural, sabe. Não só questão financeira, sabe. Sim. É saúde, sabe, é material, sabe, família, sabe. E eu vejo assim que isso o dinheiro não compra. Que não adianta estar bem financeiramente, né? Exatamente. Muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm a paz. Eles não têm o que você... O dinheiro não compra. Verdade. E eu vejo assim, sabe, que o que Deus tem feito na nossa vida, sabe? Nesses anos de casado, eu e a Cláudia, sabe? É sensacional, sabe? Claro que não é só questão de dinheiro, sabe? É questão de a tua fidelidade, o teu coração, sim, sabe? E falando na questão, sabe, das primícias. Uma coisa bem importante, sabe? Faz uns 4 meses que ele veio aqui, né? Sim. Teve o curso aqui isso, mais ou menos, né? Isso, teve o curso das primícias. Curso de finanças. Das finanças, né? Daí o pastor falou a questão das primícias. Daí ele começou a falar, eu falei, mas interessante isso, sabe? Ele falou bastante coisa, eu falei, e eu senti no meu coração, não, vou começar a fazer também, sabe? As primícias. Porque o pastor nunca tinha comentado, sabe? Nunca tinha. E também eu até entendo o pastor também, porque é complicado essa questão, por exemplo, assim, é causa própria, né? O pastor fala assim, mas você tem que dar um dia do teu trabalho para mim. Hoje eu vou falar. Hoje Mas quando ele veio de fora, a gente entendeu o propósito disso. E eu entendi, mas isso funciona. Se funcionou para ele, porque não vai funcionar para mim? Verdade. E eu comecei a primiciar também. Sempre dizimando, ofertando normal. Não, vou primiciar também. Peguei lá, fiz o cálculo, um dia do meu trabalho, dá o pastor. No primeiro mês, contei para você, né? Contou. No primeiro mês, já que eu primiciei, já ganhei uns trocos do meu patrão lá. Do nada lá, ele falou, você merece, falei, amém. No segundo mês, ele me deu um aumento. Aleluia. E eu falei assim, não, isso não é coincidência. Não é coincidência. Então eu falei assim, que tipo assim, quando você faz a coisa certa e você é fiel realmente, Deus ele faz as coisas sobrenatural. E você teve que fazer a tua parte para ver, né? Com certeza. Ninguém me obrigou nada. Eu senti no meu coração, esse negócio funciona. Eu até falei com o pastor está aqui. Eu falei, eu posso fazer prova realmente? Tipo assim, o que eu falei com o meu coração, não, eu vou fazer 3 meses. Se não acontecer nada, não vou fazer mais, pronto. Já no primeiro mês, aconteceu. E até hoje continuo. E tudo que Deus tem fazendo, sabe? Também, uma outra coisa que aconteceu, eu até nem contei pro pastor. Meu patrão me conta aí. A Cláudia sabe. Mas o meu patrão também deu um valor também, sabe? Que não tem necessidade de contar. Sim, claro. Mas tipo assim, então eu falo assim que não é coincidência, sabe? É quando Deus está no negócio, quando você faz a tua parte, Ele supre, sabe? Então, o que Ele tem fazendo, principalmente na hora financeira, é sobrenatural, sabe? Então, sabe, Deus é maravilhoso, sabe? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Glória a Deus. Às vezes, muita gente, a gente tem dúvida na questão de dinheiro, sabe? Eu também tinha dúvida.
Mas se você tem dúvida, faz prova. Como eu fiz também, não. Se você tem dúvida, não, vou fazer 3 meses então. Se não funcionar, não acontecer nada, não faça mais, pronto. Mas eu te garanto, se você fizer, for fiel, funciona. Glória a Deus. Cláudia, ok? Ok? Sim. Boa noite então, galera. Eu vai fazer uns 4 anos quase que eu tô aqui na igreja já. E esse ano, assim, todos os anos, né, que Deus me surpreendeu, mas esse ano passado Deus me surpreendeu tanto que eu e o Zé, quando nós casamos, nós estávamos dizimando junto, né? E aí chegou um período que eu disse, não, eu vou dizimar separado, né? E aí eu comecei a faculdade e 1 mês de faculdade eu dizimei de volta. Na outra semana me chamaram para trabalhar. Aleluia. Em 1 semana. E também nós estávamos orando por um carro e tal, e eu comecei a fazer minha carteira de motorista. Oh. Agora em janeiro eu encerro pagar a carteira. Quando eu terminar as aulas, a carteira já está paga. O Zé que lute. Já está paga a minha carteira. E assim, e além de tudo, eu já estou terminando a carteira, conseguimos comprar o carro. Glória a Deus. Que foi algo assim sobrenatural mesmo, porque o dia que eu vi o carro, eu disse assim, se for de Deus, esse valor vai melhorar, né? Quando eu fui chamar a Kelly, depois ela diminuiu o valor. Aí eu disse assim, não, é de Deus. Eu disse assim, daí nós íamos ver para ir atrás de financiar o carro e tal, né? Aí Deus tocou no meu coração, não financia, vai lá e converse e tal. Se eles conseguirem, amém, senão não é para ser, né? Aí conversamos para conseguir o dinheiro. A gente não precisou financiar o carro. Aleluia. A gente conseguiu o dinheiro, a gente vai poder pagar sem juro, sem nada, e sabendo que nós conseguimos pagar à vista o nosso carro. Para ver o quanto é importante a gente ser fiel com Deus, a nossa fidelidade. E é como diz o pastor, quando o casal anda junto, as coisas também andam bem. Verdade. É isso que é muito importante. Glória a Deus. Quantos anos casados mesmo? 1 ano e 4 meses. Ih, lua de mel, tá vendo? E como é que tá? Tranquilão? Uma Amém, benção. né? Se comportando bem? Sim. Então tá. A lâmpada não apaga? Então amém. Amém. Parece um maçarico. Obrigado, gente. Vamos lá. Aqui. Cláudia, aqui. Obrigado. Graças a Deus. Então, gente, é por isso que é bom vocês ouvirem que as pessoas, elas não conseguem acreditar muito, não. Ela acredita em loteria esportiva, ela acredita em jogo do bicho, ela acredita em marketing multinível, ela arrisca. Mas com Deus, ela tem aquela resistência que eu vou fazer. Deus funciona. Para que a gente vai enganar? A questão é você se lançar. Quando você não crê, não faça. Não crê. Mas Deus realmente, como o Zé, ele colocou bem a Cláudia, não é só as tuas finanças, não. Deus, ele cerca. Se você lê Jó 1:10, diz que Deus, Satanás falando para Deus, também você cercou ele de bens e protegeu a sua casa. Meu querido, Deus protege tudo o que é nosso, amém? Porque vocês sabem que existe olho grande, existe inveja, existe ciúme e tudo isso. Quando você é fiel com Deus, você pode falar, Deus, eu tenho semente no altar, eu tenho, mas se você não tem, você não pode reivindicar. Mas quando eu tenho semente no altar, e Deus, ele entra, libera o anjo e te abençoa, amém?